Olá, gente, tudo bem? Hoje o Resenha de Negócios está aqui no centro do Rio e nós vamos falar sobre moda, casamento. Estamos chegando no mês de maio, né? Vamos botar assim, depois da Páscoa. É um mês muito relevante para noivas, é considerado o mês das noivas. E nada melhor que a Bárbara Lima para poder estar dando essas dicas, estar falando um pouco do seu empreendimento sobre roupas de casamento, de madrinhas, debutantes, 15 anos. E Bárbara, conta pra gente um pouquinho da Bárbara, como a Bárbara é, como a Bárbara se viu nesse mundo de noivas, de debutantes, de madrinhas. Conta pra gente um pouquinho, Bárbara. Olá, eu me chamo Bárbara Lima, sou sócia, empreendedora de um negócio de roupas para festas, sou especialista na minha área e estou trabalhando, amanhã completa 14 anos que eu Parabéns. estou nessa área. Bom, eu sou bordadeira de profissão e fui aprendendo muito nova, com 15 anos eu aprendi a profissão e um belo dia me vi na oportunidade, resumindo bastante, tive a oportunidade de abrir uma loja de aluguel. Uma amiga convidou para a gente abrir uma sociedade, fizemos uma sociedade que deu muito certo durante um período, depois seguimos cada uma para o seu lado. Hoje eu sou sócia junto com meu esposo, que me ajuda muito na parte de elétrica da loja, na parte de obra em geral, ele está sempre comigo. Então, quando a gente pensa em modificar alguma coisa, é ele que está por trás de tudo isso e eu trabalhando, seguindo com a empresa. Gosto muito do que eu faço, eu sou apaixonada e o meu lema é trabalhar com uma peça que eu possa modificar. Eu tenho que botar a minha mão e a minha marca. Se eu comprar uma peça do meu fornecedor que eu não possa mexer nela, ela para mim não me serve. Eu preciso mexer, eu preciso colocar o meu toque. Eu acho que o cliente merece isso. É o jeitinho Bárbara, né? É o jeitinho Bárbara. Passei isso para minhas colaboradoras, então elas têm liberdade para modificar algo quando eu não estou. Quando eu chego, elas falam: a gente precisa mexer aqui, porque é assim que a cliente quer. Às vezes um decote que está te incomodando, às vezes uma manga que está faltando, uma fenda que fecha ou não fecha, ou abre, né? Então isso são coisas que para você pode ser, para mim pode ser muito básico, mas para o cliente está incomodando, está faltando, ou está sobrando também. Então eu preciso mexer, eu preciso dar um toque, eu preciso fazer um bordado, eu preciso fazer um risco. E isso eu acho que é extremamente pessoal meu, né? E eu trago isso para o meu cliente. Sim. E Bárbara, o que motivou você a abrir uma loja nesse formato, né, de roupa de casamento? Qual foi o encanto? Como eu sempre trabalhei com bordado, né, e transformação de peças, quando eu fui convidada para abrir, a ideia principal era ela produzia e eu transformava. Então, para você ver como é que isso já vem desde lá de trás. E aí foi indo, a coisa foi crescendo. Quando eu tive que me ver sozinha foi muito desafiador, foi o primeiro desafio que eu vivi, foi me ver sozinha e ter que organizar toda essa ideia. Porém, eu tive apoio da família, meus pais me apoiaram sempre, meu marido também sempre foi aquele cara: vambora, você consegue, eu sei que você dá conta. E foi assim que eu comecei. Isso é importante, né? Você ter o apoio. Hoje você tem o seu esposo, que ele fica na parte administrativa, você fica mais na parte do operacional, né? Como você mesmo mencionou no início da nossa entrevista. E quais foram os maiores desafios, além desse, que é tirar o projeto do papel e seguir em frente, que você tem como, no começo da sua jornada, que você vê que você conseguiu superar onde você achou que não iria conseguir, mas você mostrou que você é capaz e que você foi com medo mesmo, vamos botar assim, né? Sem olhar para trás, eu fui e eu vi que era isso. O desafio veio, eu ultrapassei esse desafio e hoje eu vi que se eu não tivesse ultrapassado, eu iria estar me arrependendo, né? Vamos botar dessa forma assim. Então, a gente escuta muito, vai com medo mesmo. Porém, naquele momento eu fui com medo e sem muita informação do que eu estava vivendo. Eu venho de uma família de empreendedores,
Porém, a gente não tem não tinha aula de empreendedorismo igual a gente tem hoje, né? Então a gente não tinha aquela visão do que é um processo, de tudo que a gente escuta falar hoje, né? Hoje está tudo muito mastigado. Naquele momento eu fui com medo mesmo, com uma vontade incrível de que tinha que dar certo, porque eu sempre fiquei pensando, eu não queria ser CLT uma vida inteira, né? Eu trabalhei só em 2 momentos como CLT, eu não queria aquela vida para mim, eu queria transformar alguma coisa, fazer algo a mais, né? E ter liberdade. Naquele momento eu já era mãe e eu precisava de estar com as minhas filhas no momento crucial, que elas eram bebês, que é o primeiro momento na escola. Então aí nasceu uma empreendedora. Geralmente nós mulheres nasce uma empreendedora quando a gente vira mãe, né? E como eu já tinha essa veia de empreender, eu fui com medo mesmo. E o apoio realmente da família é muito importante, muito, porque em muitos momentos a gente se sente perdida, sem saber por onde que você está indo, e aí tem alguém que te apoia. Não, vai lá, eu confio em você. Então aí você se veste de confiança e vai. No primeiro momento, os maiores desafios era encontrar fornecedores que pudessem me dar suporte para mim e para as minhas clientes, né? Que o meu foco maior sempre foi no cliente. Então eu tinha que encontrar fornecedores, encontrar uma linha naquele momento, eu trabalhava com madrinhas e cada uma escolhia uma cor, então a gente tinha que ter uma demanda enorme de peças, né? De cores variadas, porque cada uma escolhia uma coisa. Eu comecei a trabalhar com todo o segmento, então eu trabalhava masculino, feminino, noiva, debutante. E aí, num certo período, eu entendi que eu precisava focar mais em algo e não em tudo, né? Porque quando a gente foca em tudo, você não consegue dar conta, né, de tudo e termina saindo do seu controle. E foi assim que os maiores desafios que eu passei foi me estruturar, entender que tem um processo realmente, que esse processo ele é super importante. Saber colocar cada coisa na sua ordem, as questões pessoais e as questões... Eu não sou só um CPF, eu sou um CNPJ, então quando eu saio de casa, eu tenho que entender que independente de eu ter um problema pessoal, eu tenho uma loja para dar conta, tem pessoas que dependem de mim para falar que vai ficar tudo bem. Eu lido com sonhos, lidar com sonhos é muito importante, é muito difícil. Eu falo para minhas colaboradoras que eu não posso te dizer que eu me enrolei hoje, não vou poder te entregar, eu vou te entregar amanhã. Não posso. O seu evento é hoje, é agora, então eu tenho que estar com você, sabe? Problemas acontecem, é um negócio árduo demais, porque às vezes a gente tem um problema de um fecho que rompeu. E quando saiu da loja estava perfeito, só que ele rompeu. A gente hoje não trabalha com materiais mesmo sendo de primeira linha, eles podem dar problema, né? Tudo hoje está muito diferente. Então, quem é a Bárbara se isso acontecer, se der um problema desse? A Bárbara é aquela pessoa que vai se acovardar e não vai lá para resolver? A Bárbara é aquela pessoa que vai te dizer assim, mas aconteceu. Não. Se os nossos canais estão sempre abertos, à sua disposição. Se você me trouxer um problema, com certeza ou eu ou alguém da minha equipe vai lá para resolver. Porque eu sei que o seu dia é de suma importância para você, assim como é para mim. Sim, correto. E Bárbara, qual é o seu diferencial, além do toque Bárbara Lima, da marca, em relação aos demais e como você atua perante o seu concorrente? Então, o meu diferencial, eu acredito que é esse olhar mesmo para o cliente. Como eu lido todo dia, né, com o cliente, eu vejo que muitos colegas, muitas outras marcas não têm esse cuidado. É muito mais fácil dizer para você que eu não posso abrir um vestido ou eu não posso fechar. Ele não vai me dar trabalho. Eu perco você como cliente e eu vou ter outro. Enfim. Só que, poxa, você se apaixonou pela peça. Eu sei que para mim é uma coisa básica demais, sabe? E aí eu vou deixar de ter você como cliente, pode ser um cliente exponencial, que eu vou ganhar, vamos dizer, financeiramente muito pouco, mas é um cliente,
Ele vai me indicar para uma outra pessoa, ele vai ter outro evento, ele é uma pessoa. Eu vejo a pessoa como ser humano mesmo. E eu já fui mãe de debutante, eu já me casei um dia, eu já me formei um dia, e eu já passei por esse processo de precisar vestir uma roupa. E de várias etapas, né? E Como de você mesmo várias disse. etapas, como na exatamente. formatura, nos 15 anos, como mãe da debutante e a própria debutante, Sim. como noiva, né? Como noiva, como sendo mãe de debutante, formatura também é um evento muito importante pra gente, né? Mas eu acho que um casamento, né? Você fica a flor da pele, né? E eu fui uma noiva, o vestido quando veio pra mim, ele estava apertado. E eu tive que desapertar para poder vestir, porque não dava tempo. Uma das minhas madrinhas encomendou um vestido de primeiro aluguel que no dia de pegar o vestido não estava pronto e era na semana. A minha da minha eu aluguei no sábado do meu casamento, porque o vestido que veio com problema. Então já daí eu já fiquei muito assustada, muito preocupada e fiquei pensando, tá, problemas acontecem, mas foram muitos no casamento só, né? E aí a gente tem aquela situação, ou você corre atrás e dá conta para acontecer, ou você fica sentado ali desesperado. E aí não é da minha natureza. Eu corri atrás, dei conta e me casei no horário certo. Eu fui a primeira noiva, 6 horas da noite eu tinha que estar entrando para me casar. E foi o primeiro baque que eu tomei. Como formanda, foi tudo bem. Eu escolhi o vestido que eu queria e foi tudo bem. Mãe de debutante, eu fiz o que eu falo hoje para elas. Eu me deixei por último. Eu vim escolher o meu vestido, mesmo já trabalhando com isso, eu vim escolher o meu vestido na semana do evento. Porque eu tinha outras coisas para pensar, eu tinha que vestir a filha, a outra filha, o marido, resolver a festa, então eu me esqueci. Eu vejo que acontece isso com os meus clientes. E quando elas vêm para mim, a reserva financeira já está lá embaixo, ela já está cansada, sem paciência. Isso é de arrepiar, sem brincadeira. Porque eu vivencio isso todos os dias, sabe? E já está quase que, bota qualquer um que tá bom. Isso. E não é assim, eu sei que elas querem vestir uma coisa maravilhosa, também é um momento delas. Sim. Muitas vezes é o sonho da vida dessa mãe. Que ela não se realizou com ela e está se realizando com a filha. Exatamente. A mesma coisa acontece com as formandas. Geralmente ela traz uma família inteira que tentou se formar e que não chegou lá, entende? Então você tem que ter um cuidado com essa pessoa, com essa mulher. Sabe, quando me trazem um problema, poxa, aconteceu algo assim, não, peraí, vamos resolver, senta aqui, vamos lá, vamos trocar, você não tá feliz com esse vestido, troca, vamos ver outro. E aí eu chamo essa mulher pra gente bater um papo, porque às vezes você é louca porque você foi com uma amiga e aí aquela amiga disse que o que você sonhou não estava bom. Tem muito isso, a mulher é muito segura, né? E aí quando ela tá sozinha, ela traz isso, né? Então, isso eu vivencio todos os dias, coloco as minhas colaboradoras a par, gente, é assim que a gente trabalha. Essa é a nossa visão, é a nossa missão, é transformar essas mulheres e dar oportunidade delas serem quem elas querem ser, naquele dia que é incrível, né? É um dia único para todo mundo. E inesquecíveis, né? Exatamente. São dias marcantes, né? Momentos marcantes. Bárbara, como que você faz a escolha do seu fornecedor? Quais são os critérios que a Bárbara tem com ela durante todos esses 14 anos, né? Que você, acredito que cada fornecedor é uma forma de você lidar, uma forma de você saber um material diferente, né? Uma linha diferente, um brilho diferente. E como que foi todo esse processo para a Bárbara dentro da sua empresa, essa questão de escolha? Então, eu costumo dizer que eu não tenho 100% fornecedores, eu tenho parceiros mesmo, amigos. Eu tenho um fornecedor que hoje é um amigo da família, porque qualquer coisa que a gente precise e der a ideia, ele transforma essa ideia no que eu quero, no que eu preciso. E hoje eu não espero o fornecedor vir até mim, eu geralmente vou até ele. Então eu faço muitas viagens, eu vou ver como é que está sendo feito, a linha de montagem, o tecido que está vindo em alta para a próxima coleção. Entre junho e julho a gente vai estar lançando coleção de novo, eu já estou estudando as tendências, as cores. Tudo isso é um processo, as paletas de cores, que hoje só se fala disso. Paleta de cores. Paleta de cor, colorimetria, né? Colorimetria.
que é o tom da pele. A gente pode usar colorimetria para as mães, né, de noivas e noivos e debutantes, porém, para a madrinha geralmente não pode, porque é a paleta que a noiva decide. Isso. Falo sempre para as noivas abrir a paleta, porque vai favorecer todos os tons de pele. Quando você foca somente num tom da paleta, não favorece muito todo mundo, então isso é importante. Eu acho que é importante para você também deixar a mulher que você, a amiga que você convidou para ser sua madrinha, que quando a gente convida para madrinha, é uma amiga. Ela à vontade, ela feliz, e não te trazer problema, porque aquilo não está combinando com ela, consegue entender? Então, eu acho que num evento tem que estar todo mundo muito feliz, para que a energia positiva fique naquele ambiente, sabe? Não te traga problema, já é tanta coisa para resolver, para dar conta. Hoje uma festa é um acontecimento, então as pessoas querem que tudo corra muito bem. Sim, né? Correto. E meu fornecedor hoje tem que me permitir ter peças que eu possa mexer, que eu consiga abrir, que eu consiga fechar, que eu consiga botar uma renda, tirar uma manga, colocar. É isso que eu busco hoje no meu fornecedor, que ele seja um parceiro meu e não que ele me dê uma coisa engessada, tem que ser isso aqui, sabe? Sim, correto. Quais são os planos da Bárbara e do seu empreendedorismo para o futuro? Eu tenho um projeto de crescer, de expandir, de ir para outro município, né? Hoje estou em Duque de Caxias, né? Na Galeria das Noivas, mas eu pretendo muito em breve abrir uma outra unidade. E eu não quero deixar de ser quem eu sou, de trabalhar com brilho nos olhos mesmo, de trazer a felicidade para as pessoas e me derem um feedback positivo. Às vezes crescer demais, não que eu não queira, eu quero realmente expandir a minha marca, ir para outro estado, se for o caso, porém eu não quero perder a essência. Se eu tiver que perder a essência, eu não quero tanta coisa assim. Eu quero continuar tendo a essência de quem eu sou. São as raízes que nós temos, né? Sabe? A gente quer crescer, porém o pé tem que estar no chão sempre, sabe? Eu quero, mesmo que um dia eu voe muito alto, eu quero ter alicerce, botar o pé onde eu comecei, saber quem eu sou, quem esteve comigo, tudo isso eu tenho isso muito comigo. Por isso, quando eu vou marcar uma bainha de um vestido, as pessoas falam, por que você ainda não fez um tablado alto, né? Não, eu prefiro sentar no chão. Não é porque eu estou sendo menos ou mais, é uma reverência, eu estou fazendo uma bainha, é o meu trabalho. Então não tem problema nenhum eu estar arrumada e ter que sentar. É o que eu sei fazer de melhor, é o que eu gosto de fazer. Sim, correto. Se você pudesse dar um presente de casamento para todos os casais que vão lá, o que você daria? Se fosse um presente físico, acho que dentro da minha fé eu daria uma Bíblia para a pessoa ter em casa. É sempre bom você ter a palavra, né? E é uma coisa que hoje a gente pensa em tanta coisa decorativa e você não pensa nisso. E eu me lembro que quando eu me casei, eu ganhei uma Bíblia da minha madrinha e eu nem esperava, né? Porque a gente termina esperando tantas outras coisas e isso a gente não espera, né? Isso eu acho que eu daria para os noivos, com certeza. E se fosse um presente que não fosse físico, eu acho que eu daria isso, segurança de que tudo vai dar certo. Por mais que, de repente, eu estou falando assim, na questão da organização de uma festa, sim, claro, né? Eu daria essa certeza de que, independente das controvérsias que acontecer no meio do caminho, vai dar certo. Naquele dia e horário, se for para você estar se casando, com certeza vai dar certo. Você vai casar. Sim. Bárbara, como que você consegue ver a tecnologia a favor da sua empresa hoje? Porque hoje se fala muito em inteligência artificial, Instagram, hoje em dia já se fala mais em Facebook, né? Hoje em dia o foco mais é Instagram. E como que isso, você consegue trazer isso para dentro de você, para dentro da sua empresa? Então, eu tive que aprender, né? Isso eu estou me reinventando. Algumas pessoas falam, nossa, eu tô te vendo lá no Instagram falando, tá virando blogueira e tal.
para mim é um desafio muito grande, porque eu entendi que eu sempre fui uma pessoa do operacional que ficava atrás das câmeras, né? Ficava lá no meu mundinho. Até hoje, quando eu quero ficar bem, eu pego uma peça lá e vou retocar um bordado, aplicar alguma coisa, colocar a minha mão. Porém, não é só isso. Realmente, você tem que falar do seu negócio. Porque quem sabe falar do meu negócio sou eu, não é ninguém. Então, hoje eu tenho me colocado mais à disposição, eu tenho me colocado mais à frente da minha loja, da minha marca. Eu tenho mostrado que a Bárbara Festas sou eu, a Bárbara Lima. E eu tenho aprendido todo dia. A Devolutiva tem sido muito boa. Seguidores não são, nem sempre são clientes, mas eles trazem clientes sim, porque quando você fala do seu negócio e você mantém o que você está falando, suponhamos, eu gravo muito podcast, então se você for olhar, a diretriz é sempre a mesma. Não é uma mentira, um script que eu montei, aí eu falei com você, com outro eu vou falar diferente. Entende? Então hoje eu uso o Instagram sim ao meu favor, pretendo cada vez mais utilizar e avançar, sempre trazendo verdade, óbvio. Sistema, a gente implementou o sistema, é importante falar sobre isso. Quem está começando agora tem que entender que precisa de um sistema, porque a gente não consegue resolver tudo sozinho, principalmente burocrático. O que a gente não sabe fazer, é importante contratar sim alguém que faça. Eu tive que contratar alguém para fazer o administrativo para mim, porque eu sou muito boa no que eu sei fazer. E o que eu não sei fazer fica lá voando, né? E a gente fica tentando ali e não dá certo. Então eu contratei uma equipe hoje, um BPO financeiro que eu não preciso ter dentro da loja, mas ela, né, trabalha vendo as contas a pagar, como que a gente pode melhorar, estratégia financeira, tudo isso a gente... E quem sabe uma IA, né, para daqui a pouco estar atendendo os clientes, falando. Só que como eu sou muito de humanizar, ainda prefiro a pessoa. Eu também prefiro a essência, de estar aqui vendo, tá falando, tá mostrando, tá passando ali. Esse negócio de muito de IA, é muito virtual, parece que distancia. Isso, me incomoda as pessoas. muito. Isso também me incomoda. Eu ainda prefiro o presencial. Isso, eu ainda sou aquela pessoa que eu quero resolver uma coisa com você, eu prefiro agora, né? No mínimo mandar um áudio. Mas eu ainda gosto do ligar. Porque eu falo para as meninas assim, gente, como é que você está se perdendo? Quando eu ligo para você ou eu te mando um áudio, eu escuto seu áudio, eu sei o tom da sua voz. Eu sei se você está rindo, se você está falando mais áspero. Então eu vou saber como lidar. E quando eu escrevo, é frio. Eu não sei o que você quer, eu não sei a comunicação, entende? Então isso para mim me assusta, é assustador. E adolescente e os adultos mais novos, agora tudo é escrito. Então isso para mim realmente ainda é assustador, ainda vou ter que aprender muito com isso. Muitas etapas, né? E a evolução com essa questão da inteligência artificial, ela vem avançando cada vez mais, né? Sim. Por um lado, para as novas gerações, né? Isso aí é ótimo. Mas para a gente... E você imagina. A gente vai se adaptando, né? Mas não é uma coisa normal que você vai chegar lá, eu quero fazer um contrato, hoje eu jogo lá no Gemini, no ChatGPT, o contrato já está pronto. Já tá pronto. Eu nem li. E eu lido com sentimentos. É sonho de uma pessoa. Como é que eu vou pegar, jogar lá e é isso? Ó, o contrato é esse, é isso. Não tem como. Vou te mandar um modelo pelo WhatsApp, você escolhe. Sabe? Vou te botar no aplicativo para ver a sua cintura, suas medidas. Tu vai chegar em casa, tu vai receber em casa um pacote. Um pacote, acabou. Como é que você que está do outro lado está recebendo isso? Não é assustador? Para mim é muito assustador. Sim. Eu prefiro fazer uma ligação, conversar com você, entender o que você quer, quais são os seus medos, as suas angústias, o que você precisa, como que eu posso te ajudar e tal. Então, dali a gente parte. Não vou te dizer que em algum momento a gente vai começar a falar escrito, né? Mas isso, muito lá no final, a conversa tem que ser assim. Eu tenho que saber o que está passando na sua emoção. Sim, é porque assim, é através do olhar, né, da conversa
você vai entender qual a cor preferida dela, se ela gosta de uma coisa mais decotada, se ela gosta de algo mais fechado, né? Com ombro, com ombreira, sem ombreira. Entendeu? Exatamente. Mais acentuado, mais largo, mais justo, sereia, né? O que acontece? Às vezes eu tô na loja e eu fico observando o cliente. O cliente entra na cabine, a gente pegou o vestido mais ou menos que ela idealizou, aí eu já pego o que eu acho que vai ficar muito bom e aí coloco lá. E aí você começa a olhar, gente, é olhar. O problema é que a gente não tem o hábito de olhar para o outro. A gente se olha, não quer olhar para o outro. E aí às vezes o vestido está perfeito, porém o que está incomodando é o decote que está aberto. Né? Está incomodando porque ela não quer mostrar, ou por conta de religião, enfim, por N coisas. E aí ela só está aqui assim. Se eu tô olhando para ela, eu tô vendo que é isso aqui que tá incomodando. Então eu já chego e já falo para ela assim: olha, esse decote a gente tem como fechar, tá? A gente pode fechar ele todo, aí vou lá, coloco alfinete, mostro para ela. Ou então a gente bota um tecido que vai continuar o mesmo corte, né? O mesmo decote, porém com tecido tampando, não vai. Ah, então pode? Era isso que estava faltando. Então, quer dizer, se eu não tiver esse olhar pro cliente, como é que eu vou saber o que ele quer me comunicar? Ele comunica. Toda pessoa comunica alguma coisa. Sim. Né? Geralmente, quando ela veste para uma festa, ela quer comunicar. Ela quer comunicar que ela está feliz, que ela está realizando um sonho, que ela quer ser a melhor daquele ambiente. Ela comunica, de alguma forma ela comunica. E na loja, quando ela vai para a escolha da peça, ela também está comunicando. Que ela tá com medo, que ela tá gordinha, e aí ela tá com medo de parecer mais gordinha do que já está, ou de parecer que tá mais magra do que já tá. Eu trabalho às vezes com meninas anorexas, gente. Infelizmente a gente não pode esquecer que tem muitos problemas, sabe? Que tem distúrbio e aí engordou demais, que fez algum tratamento de saúde e engordou demais, que precisou tirar uma mama. Então você imagina, são mulheres cheias de medo. E se aí você entra numa loja, entra em outra e ninguém te olha, você vai sair com medo. Sim. Entende? E é isso, eu lido muito com pessoas, eu gosto, amo o que eu faço, muito. Já aconteceu alguma situação inusitada dentro da loja, ô Bárbara, do tipo assim, chegar uma cliente, eu quero um vestido P, mas ela veste G, e aí você tenta convencer de que aquele dali não tá muito... Nossa, eu vou te contar o mais próximo. Sábado passado a cliente falou que ela vestia 44, 46. E aí você já olha pro cliente e já pensa, não é. Aí as meninas foram lá e pegou o vestido para ela e ela perguntou que tamanho é esse? É um tamanho 48. Aí ela foi vestir o vestido. Nisso que ela vestiu, ela falou, avisa elas que isso não é 48 não, tá? Que isso aqui é o 44, no máximo 46. Eu falei, não, com certeza, a forma desse fornecedor que deve estar errada. Por quê? Como é que eu vou falar para essa mulher que não, que você tá vestindo 48? Ela disse que é 44, 46. Entende? Vai ficar. E se realmente a forma do meu fornecedor tiver realmente pequena, eu vou entrar num atrito por conta disso? Sim. Eu não vou fazer isso, entende? Então a gente tem que ter jogo de cintura de lidar com... Já descobri escoliose em adolescente, vestindo a roupa, chamei a mãe, falei, olha, com todo jeitinho. Você já reparou que ela, provavelmente por conta da mochila, muitas das vezes, eu acredito que ela está desenvolvendo escoliose. Será? Dá uma olhada aqui. Aí, quer dizer, onde fica o fecho estava torto. Então, você percebe que o lado... da mochila. Exatamente. Aí, primeiro eu perguntei, antes de falar com a mãe, que lado que você usa a mochila? Pro lado direito, do lado esquerdo. Então. E era exatamente. Aí eu falei, então você leva lá no ortopedista, porque às vezes tem jeito, né? Vai fazer um tratamento e tal. E às vezes não tem, ela tá sentindo dor. E nem diz, não sabe o que é. Entende? Então, assim, é um olhar realmente pro cliente. A mulher, quando não tem um seio, ela tem muito medo, porque quando você bota uma roupa, né, dá diferença. Então é assim, não tem problema, a gente bota 2 bojos, a gente bota 3 bojos, a gente faz uma prótesezinha de tecido, de bojo e coloca, vai ficar tudo bem. Consegue entender? Só quem sabe é você e eu. Exatamente. O restante não tá vendo, sabe? Então eu acho que é isso. Hoje falta muito. Eu sou cliente também, às vezes entro em loja, já passei por isso.
da vendedora, da colaboradora olhar e falar: aqui não tem roupa para você, sabe? E a questão era que eu estava na loja de uma marca errada. A loja que eu gostava muito de comprar tinha uma unidade que era do 44 ao 48 e tinha a unidade que era do 38 ao 44. Então eu estava no local, vi e falei: eu vou lá, gosto muito de comprar roupa lá. E o que ela tinha que ter me dito, né? Os nossos tamanhos, do 44 acima, é na unidade tal, tá tudo bem, né? Você pode olhar aqui, mas aqui eu não vou ter... Ver se alguma coisa vai até te servir mais. Exatamente. Mas aqui eu não tenho roupa pra você. Então eu já ouvi isso. Eu também já escutei isso. Isso é horrível, não é? Não é horrível? Porque você fica se sentindo: e agora? Não tem roupa pra mim, como assim? Entende? Então, isso é de uma pessoa que é despreparada, de uma pessoa que não tá ali para olhar para o outro. A gente tem que trabalhar realmente. Eu sei que o mercado de trabalho tá difícil, então tudo isso. Porém, se você não fizer o seu melhor aonde você está, não adianta. Procura outra coisa. Aquilo como você pontuou, né? É a questão da compaixão, né? De procurar entender como você já atua no mercado, nesse ramo, né? De roupas, né? Debutante, casamento, noiva, madrinhas. Então você já tem aquele feeling, você já consegue ter aquele diagnóstico daquela pessoa, do que ela quer. Se ela quer ir para fechar o ambiente, como você mesmo falou, se ela quer ir só como uma convidada, ficar ali disfarçada, um vestido liso sem um brilho, se ela quer já com muito brilho, se ela quer chamar mais atenção que a noiva ou mais atenção que a debutante, porque com certeza acontece muito isso. Tem de tudo. Então você consegue até equilibrar isso. Às vezes a pessoa chega lá com uma mentalidade, como eu mesmo cheguei no vestido, mas eu quero cor X e sair com outro tipo de cor, que com certeza se eu tivesse ido pela cor que eu queria, de repente eu não iria ser destacada com a cor que você falou. Não, vai com esse, porque esse você vai se destacar muito mais. E principalmente que o ambiente que você estava era um ambiente escuro. Se você tivesse pego uma cor escura, não teria sobressaído. Realmente é uma verdade. Tem a colorimetria do tom de pele de cada um. Tem cores que vão te ressaltar muito mais do que outras. Isso aí é certo. Se todo mundo pudesse fazer, é super interessante você descobrir o tom que te acende, o tom que vai te apagar, o tom que vai te deixar aparentemente mais triste, mais feliz. Tem tudo isso, né? Só que quando eu trabalho com a paleta de cor que a noiva dá, eu não posso lidar muito com isso. Então a única coisa que eu peço para as noivas é que ela abra o tom, para poder vestir todo mundo. Tem mulheres negras, mulheres brancas, então a paleta tem que ornar. É o tom azul, mas eu posso ir para turquesa, eu posso ir para petróleo, posso ir para... E se você for pensar em decoração num todo, né, numa festa no geral, você vai ver que tudo que vira um degradê fica lindo. Fica lindo. Você só tem que saber trabalhar com isso, né? E quando vem todas as madrinhas de um mesmo evento para mim, fica fácil. Porque aí eu só vou direcionando com a noiva. Noiva, ela escolheu esse, essa daqui escolheu esse, tá ok? Tá ok. A gente consegue casar o que as mães vão usar para ornar o que as madrinhas estão vestindo. Porque senão fica tudo muito louco, né? E quando a gente pensa em foto, tem que ser uma coisa que é pra vida toda, né? Sim, exatamente. Que seja formal, né? Vamos botar dessa forma assim, né? E Bárbara, qual a mensagem que você deixa para quem tem vontade de empreender nesse ramo, mas ainda não sabe como começar? Ou seja, no seu ramo, ou seja, em qualquer outro ramo, você como empreendedora, empresária, já no mercado, né, há 14 anos. Qual a mensagem que você deixa para essa pessoa, para o público que está nos assistindo? Estuda o mercado, gente, porque hoje, quando eu empreendi, não se falava sobre isso, estudo de mercado, né? Hoje, assim, você quer empreender ou na minha área ou qualquer outra área, estuda o mercado, vê o que os concorrentes próximos estão fazendo. Collab não é feio, desde que você depois termine colocando a sua cara, a sua identidade. Então, assim, estude, veja os processos que tem para seguir, veja as questões burocráticas. Você tem que saber como você vai contratar, porque como você contrata, você também tem que saber como vai demitir, né?
Às vezes a gente vai empreender no escuro, então não tem mais essa história, vai com medo mesmo, vai com medo, tira do papel. Porém, tirar do papel uma coisa que você já estudou, como você vai começar, para não perder muito dinheiro. Porque a gente vai empreender, às vezes, com aquele dinheiro que você saiu de uma empresa, é o dinheiro da sua rescisão. Então, você tem que saber o que você está fazendo. Por mais que você... Eu falo com meu marido assim, dentro do que eu faço, eu tenho que saber mexer em tudo. Se a menina do marketing faltar, eu tenho que entender um pouco de marketing. Até por isso que eu estou estudando isso. Se a menina que faz a costura faltar, a costureira faltar, eu tenho que sentar na máquina e costurar. Se a atendente faltar, isso pode ser uma empresa enorme. Sim. Mas você tem que saber fazer. Tem que ter pelo menos o conhecimento. Exatamente. Eu posso não ser expert naquela ali. Você tem aquele conhecimento que você consegue executar até que ela volte no dia seguinte. Ou que eu contrate a próxima. Então, assim, estuda o mercado que você quer, estuda as possibilidades e coragem. Tira do papel. Porque se ficar no papel, vai viver no papel. A gente só vai saber se deu certo se você botar a cara e fizer. Se der errado, você tentou. Você já ganhou experiência para a próxima, né? Se você fica só naquela, eu vou, você não vai. Sabe? Aí você fica esperando alguém dar um chute para você ir. E esse chute pode não vir, então vai. E uma coisa que não volta é o tempo, né, Bárbara? Não volta. Para você ver que nós mulheres, nós temos mais coragem de empreender. Porque quando a gente é mãe, a gente não é um chute na bunda. Sabe aquela história assim? Eu ganhei um chute agora, ou eu empreendo, ou eu vou ficar sem ganhar dinheiro. Né? Sem independente. Hoje a gente sonha muito em ser independente. Né? Hoje eu trabalho para ter liberdade financeira. É o meu sonho de consumo. É ter liberdade financeira. Saber que eu posso fazer outras coisas e que eu não estou tão restrita a um valor tão pequeno. Eu quero trabalhar, quero continuar, quero deixar um legado. Eu tenho uma filha de 14 para 15 anos que gosta muito de moda, que aprendeu a costurar sozinha. E eu aprendi muita coisa com ela. Minha outra filha também trabalha com estética, que é também beleza feminina. E eu aprendo com elas todos os dias. Eu aprendo todos os dias com elas que a gente tem que se reinventar. E é isso. Tira do papel. Vamos embora. É isso, gente. Então, muito obrigada por você ter nos ajudado a passar essa mensagem, passando um pouquinho da Bárbara Fashion. Vou te pedir que você deixe os seus contatos, onde fica a sua loja, para que as pessoas que queiram, assim como eu também, possa estar indo lá, gente. Tem cada vestido maravilhoso. Eu posso falar que quando eu fui, eu experimentei, acho que uns 7 vestidos, não foi, vai? De todas as cores. E aí ela chegou pra mim e falou assim, experiência, tá, gente? Ela, Grace, eu sei que você quer o azul, quer o verde, experimenta o vermelho. Aí eu pensei, mas vermelho, eu não gosto de vermelho. Eu sou branca, azeda e tal. Ela, Grace, experimenta o vermelho. Eu falei assim, tá bom, Bárbara, eu vou experimentar o vermelho. E aí, quando eu experimentei o vermelho, ela falou assim, agora eu vou fazer uma fenda. Eu falei assim, não, Bárbara, pelo amor de Deus, nada de rasgo. E aí ela falou assim, não, você vai ter um rasgo, porque esse vestido tá muito bonito em você. Vou te acentuar mais. Eu falei assim, Bárbara, não. Ela, sim. E eu saí de lá, gente, quando eu peguei o vestido, nós fomos pro evento na qual estávamos juntas, eu estava deslumbrada. Eu acho que não tinha que ser cor melhor que aquela. E para você ver, foi um evento que eu estava presente também, participamos juntas, né? E eu não tive problema nenhum em fazer todas vocês brilharem. Exatamente. Todas vocês, cada uma com a sua peça. Porque não tem que ser isso, a gente não tem que competir. Sim. Sabe? Eu acho que cada uma de nós tem uma coisa bonita para mostrar. Sim. Todas nós temos belezas. Exatamente. Para poder ser passadas, sobressair. E a gente não tem que ser ensinada mais, que a gente tem que estar brigando o tempo todo para uma estar melhor do que a outra. Não. Pelo contrário, somos mulheres incríveis, empreendedoras. E é isso. Então eu vesti vocês com muito carinho. Não as outras falam a mesma coisa. Nossa, eu tava maravilhosa e tal. E eu me vesti e ficou tudo bem. Eu não fui pra lá. Você vê que eu não me preocupei de botar um vestido extravagante, porque eu sabia o que vocês estavam vestindo.
né? E não foi uma competição, foi um momento nosso. Sim, Nossa, foi o nosso momento único. Os nossos que venham 15 anos. Que venham outros, né? Que venham outros. Sim, que venham outros e que a Bárbara possa nos vestir novamente. Exatamente. Então tá, Bárbara, muito obrigada. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo. Que você não me falou seu Instagram. Então, eu me chamo Bárbara Lima, empreendo no ramo de locação para peças, eu sou especialista nisso que eu faço. Meu Instagram é barbarafestas.oficial. Trabalho hoje na Galeria das Noivas, no centro de Duque de Caxias. Vocês encontram a gente no Instagram, encontram no YouTube, no Facebook, tá? Então pode seguir por lá as tendências, novidades. Lançamos uma coleção agora no final de fevereiro, que ainda está bombando agora no mês de março. E entre junho e julho eu lanço a segunda coleção do ano, que é outono e inverno, né? Finalzinho do outono, inverno, primavera. E estou buscando tendências, o que vocês tiverem de ideias pode trazer pra gente, que eu busco com os fornecedores, sempre pensando em vocês. Bom, é isso, gente. Eu agradeço a todos. Até o nosso próximo resenha de negócios. Beijos. Tchau, tchau.